A política institucional, para quem não tá ligado, a política eleitoral, políticos, etc., aquilo ali é um teatro, tá ligado? Eu sempre falei isso, é um teatro, as pessoas que estão ali, elas estão atuando em maior ou menor nível, né? Mas que tipo de atuação que está sendo feita, né? Eu digo atuar no sentido, tipo, de ator mesmo, né? Porque a gente vê pessoas dizendo uma coisa, gritando uma coisa, ou se opondo a uma coisa, e depois fazendo aquela mesma coisa, né? Ontem a gente teve um exemplo muito claro disso, né? A gente acabou de sair de um período eleitoral, então esse debate político ainda está muito aflorado, a gente com certeza vai ter muito o que conversar aqui, né? Principalmente um bagulho que me incomoda muito quando sempre passa toda a eleição, que é a reação da esquerda quando ela perde, de xingar o povo, de falar que o povo é burro, de que o povo não sabe votar e etc. E aí isso, eu levanto vários questionamentos em cima disso, né? Um questionamento é tipo, pô, não sabe votar, mas o que é saber votar? É votar naquele partido que eleito vai fazer a mesma coisa que o seu partido opositor está fazendo? O que a gente viu ontem, que eu compartilhei lá no meu Instagram? O governador do Piauí, que é do PT, Rafael Fonteles, ele veio aqui em São Paulo, na Bolsa de Valores para vender a companhia de água lá do Piauí, a AGPisa, que é tipo a Sabesp lá do Piauí, tá ligado? Sim. Um dia depois do Tarcísio ter ido na mesma Bolsa de Valores leiloar 33 escolas que vão ser construídas junto com a iniciativa privada, que é um absurdo. Mas o que é engraçado, né? Na terça, toda a esquerda estava comentando, rechaçando, falando que isso era um grande absurdo. E na quarta, quando o governador do Piauí vem na mesma Bolsa de Valores fazer a mesma coisa, bateu o martelo do mesmo jeito, você não viu ninguém, ou quase ninguém, falando sobre isso. A esquerda mais radical, revolucionária, comunista, falou sobre isso. Agora, a maioria da esquerda ficou em silêncio absoluto. Acho uma coisa impressionante. Enfim, eu comentei sobre esse caso de exemplo do que você falou. É um teatro, a gente fica nessa briga como se fosse uma briga de torcidas, e no final das contas, a gente vai sair perdendo do mesmo jeito. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu vejo que, mano, a juventude, ela vem ainda mais descrente com essa política institucional do que os nossos pais já vinham. Na periferia sempre existiu esse movimento das pessoas irem cada vez mais deixando de votar, deixando de acreditar em políticos. Uhum. Porque as pessoas na periferia não vê a mudança acontecendo. Sim. A não ser migalhas, tá ligado? Coisas muito pequenas. Então a gente vive no nosso país, nas favelas, nas periferias, né? Tipo, você passa 30 anos de vida numa favela e você vê que ninguém canalizou aquele esgoto. Então passa governo do PT, passa governo do PSDB, passa governo do MDB, passa governo do caralho a quatro, o esgoto continua correndo a céu aberto. Tem ruas que continuam de terra, barracos que continuam de madeira. Então você vai ver uma mudançazinha aqui, uma mudançazinha ali, mas aquilo não é suficiente, tá ligado? No grosso, né, no mais importante, não tem mudança. Na realidade, às vezes tem mudança para pior, né? Um problema que atravessa a periferia, as periferias do Brasil inteiro, historicamente, é a violência policial, tá ligado? Você pode ver que eu falo constantemente sobre isso, porque é um dos maiores problemas que as periferias enfrentam, isso há séculos, né? E o que a gente tem visto é que esse problema ele só tá piorando com o passar do tempo, né? E alguém pode dizer assim, tá piorando porque o povo tá elegendo governadores piores, né? Antes era do PSDB e agora é o Tarcísio que ele é pior. De fato, aqui no estado de São Paulo isso é verdade. Agora, vamos falar sobre a Bahia? Vamos falar sobre a Bahia que está há 20 anos sob governos do PT e lá a violência policial não para de aumentar e é o estado com a polícia que mais mata no Brasil inteiro, sabe? Sim. Então, por isso que eu comecei falando que eu abomino esse discurso de pobre, burro que não sabe votar. O que é saber votar? Na Bahia, supostamente, eles souberam votar, né? Eles não votaram no candidato do União Brasil, o ACM Neto, e votaram no candidato do PT. E mesmo assim estão lá se fudendo na mão da polícia. O que seria saber votar nessa situação, sabe? Isso não existe. Então, a população vai percebendo isso eleição após eleição. E vai se tornando cada vez mais descrente com a política. Eu acho ótimo que as abstenções brancos e nulos aumentem. A esquerda acha um absurdo isso, e com certeza vai achar absurdo eu falar isso aqui também, mas eu acho ótimo, porque é sinal de que tem cada vez mais pessoas percebendo que a eleição é uma farsa que não vai mudar nada na vida delas, tá ligado? Eu não costumo fazer isso, né? Não costumo me abster, votar branco ou nulo. Eu tenho essa visão de, no segundo turno, tentar votar ali no menos pior para reduzir danos, mas nem sempre vai ter um menos pior, tá ligado? E quando não tem um menos pior, por exemplo, pra mim na eleição de Belo Horizonte, se eu tivesse lá, eu teria votado nulo, tá ligado? Eu vi a esquerda ali abraçando o Fuad, o candidato lá, se eu não me engano, do PSD, né? Vamos votar nele, tipo, no maior entusiasmo. Ou no Rio de Janeiro, abraçando o Eduardo Paes. Eu digo assim, gente,
Que isso? Você quer votar no cara dizendo que é contra o candidato bolsonarista? Beleza, entre aspas, eu não faria isso, né? Porque pra mim os dois são de direita, são, enfim, né? Não presta também. Mas quer fazer isso, né? Quer ter com vergonha na cara? Então não fique com esse entusiasmo todo. Fala assim, ó, tô fazendo um voto crítico contra outro candidato bolsonarista de extrema direita. Agora, no entusiasmo, que entusiasmo é esse, sabe? A gente vê o Eduardo Paes, por exemplo, fazendo operações junto com o governador do Rio, Cláudio Castro, nas favelas, operações assassinas da polícia, tá ligado? Junto com a guarda. A gente vê lá em Belo Horizonte esse candidato aí que eu citei, o Fuad, que era um cara militar do exército, apoiador da ditadura militar, sabe? Então nem sempre vai ter um menos pior e o povo tem toda a razão de não querer votar nesses casos. Ou mesmo em outros, como foi aqui no caso de São Paulo, tá ligado? Por mais que eu tenha apoiado criticamente ali o Boulos, pra mim a campanha dele foi terrível. No segundo turno teve uma melhora, mas o primeiro turno foi horrorosa. As propostas dele ali, tinha muitas que eram boas, mas ainda assim, na visão do povão é mais do mesmo. As pessoas, inclusive, estão extremamente cansadas de promessa de político, né? A gente cresceu a nossa vida inteira ouvindo político falando, não, vai mudar isso, vai mudar aquilo, vai melhorar aquilo, e no final das contas muda porra nenhuma. A gente elegeu o governo Lula, que ele dizia várias coisas, como, por exemplo, que ele ia acabar com o teto de gastos, e ele não só manteve, como piorou, tá ligado? O Haddad tá aí ameaçando atacar um monte de coisa, FGTS, seguro-desemprego, BPC, né, o benefício de prestação continuado. A gente não elegeu ele para isso, sabe? Então a gente vê uma série de estelionatos eleitorais, eleição após eleição, de todos os lados, tá ligado? E o povo tá cansado disso, o povo já percebeu que isso daí é uma farsa. E a juventude, ela também já vem nessa pegada, tá ligado? A juventude vem cada vez mais descrente com a política. Eu acho que isso, por um lado, é bom, por outro lado, é ruim, tá ligado? Eu acho que é bom, porque as pessoas estão entendendo que dentro desse sistema político a gente não vai conseguir nada, mas isso é ruim porque até o momento a gente não tá conseguindo canalizar essa justa revolta pra um movimento revolucionário, tá ligado? As pessoas, elas não estão votando, mas elas também não estão se organizando pra lutar por uma revolução. Então, esse é o problema, tá ligado? As pessoas só preferem ignorar e falar, eu não quero saber disso, foda-se. Mas não pode ser assim também. Você não pode só falar foda-se e ignorar o processo, tá ligado? Nas palestras que eu faço, nas escolas, eu sempre falo pros adolescentes, pros jovens, eu sei que muitos de vocês odeiam política, não querem saber de política, mas quem menos gosta de política é quem mais tem que olhar pra política, né? O Brau também falou isso uma vez no podcast dele, ele disse assim, o nosso povo odeia a política, mas quem odeia o nosso povo ama a política. Sim. Então a gente que odeia este sistema político e os políticos tradicionais, mais do que ninguém a gente tem que prestar atenção nisso, a gente tem que estudar, a gente tem que se inteirar, a gente tem que saber o que tá rolando, tá ligado? Eu sou uma pessoa extremamente revoltada com esse sistema político e econômico em que a gente vive, mas eu sei o nome dos ministros, secretários aí de A a Z, tá ligado? Porque quanto mais revolta você tem com isso, mais você tem que conhecer aquilo. Você tem que saber quem é o secretário da educação que tá lá privatizando as escolas, como eu citei, que tá militarizando escolas aqui no nosso estado. É o Renato Feder. Quem é o secretário da segurança pública que tá fazendo a violência policial aumentar aqui no estado de São Paulo? É o Guilherme Derrite. Então a gente tem que saber o nome desses caras, a gente tem que saber quem cobrar. Então não é só se abster, votar nulo e branco e cagar pra tudo isso. É você, beleza, você quer se abster? Não é o que eu faço, né? Mas você quer? Não vou te julgar. Mas participa de outras formas, mano. Se atenta, luta, protesta, participa de movimento social, tá ligado? Agora, qual que é um outro grande problema que a gente tá vivendo nesse momento? Boa parte da população, principalmente nas periferias, a população mais pobre está cada vez mais descrente com esse sistema político. E aí a extrema-direita, ela está produzindo ali políticos, candidatos, né, figuras ali, que estão recuperando alguma esperança, alguma ilusão de melhora na população. E o caso do Pablo Marçal é o maior que a gente tem durante essa eleição. Então, acompanhando ele, né, eu acompanhava os stories dele ali para ver o que ele estava falando, o que ele estava fazendo, como que ele estava se comunicando, onde que ele estava. Né? Eu acompanho muito a extrema-direita. Acho que a gente tem que analisar, estudar os nossos inimigos. E eu vi o Pablo Marçal andando pelas quebradas, andando pelo Brás, sendo ovacionado, sabe? As pessoas falando para ele assim, Pablo, eu nunca votei, eu não voto há muito tempo, eu não voto há anos, eu não voto há décadas, mas eu vou votar em você, porque eu sinto uma mudança vindo de você. E aí uma coisa que eu vi nessa eleição que me deixou muito assustado foi o tanto de jovens que tava extremamente entusiasmado com o Pablo Marçal e com a candidatura dele, tá ligado? De um jeito que eu acho que a gente nunca viu, mano, sabe? As pessoas, principalmente jovens da periferia, querendo convencer os outros a votar num candidato. Tipo, olha esse cara aqui, mano, ele é foda, vota nele que ele vai mudar as coisas. Eu nunca vi isso, mano. As pessoas, elas ficam se iludindo, mano, com essas figuras que vêm surgindo pela direita e pela extrema-direita, sempre, né? Gabriel Monteiro, delegado da Cunha, o próprio Bolsonaro, Pablo Marçal, Mamãe Falei, e no final das contas todo mundo quebra a cara com todos esses caras, todos acabam presos, acabam punidos, inelegíveis e não sei o quê, porque fazem coisas... O Dória é um outro grande exemplo, mano. O Dória se elegeu em 2016 prefeito de São Paulo, dizendo que ele era um cara de fora do sistema. Sim. Que ele era um gestor, um empresário, não um político, né? Então, na realidade, a figura do Pablo Marçal e essa fórmula que ele usou para ganhar popularidade não é novidade, né? Na verdade, a gente já teve vários políticos que fizeram isso, inclusive muito antes do Dória. A gente teve o Collor, a gente teve
o JK, se eu não me engano, que era o Jânio Quadros, na verdade, né? Que ele vinha com papo de que ele ia acabar com a corrupção, que não sei o quê, enfim. Então isso acontece sempre na história, né? A maioria da esquerda no Brasil, ela tem essa síndrome do Salvador branco, né? Então é uma maioria de pessoas brancas, de origem aristocrática ou de origem de classe média, que elas, na cabeça delas, né, o poder político é o lugar de direito delas, né? Então elas têm que estar ali governando o povo, porque elas teoricamente sabem o que seria melhor para o povo, né? E aí, como eu já disse antes, elas vão querer impor isso goela abaixo. Então, é muito curioso esse discurso dessa esquerda de porque a gente luta pelo povo, a gente defende o povo, a gente defende o pobre, a gente defende o trabalhador. Eu acho que se fosse assim, teria que, em primeiro lugar, saber o que esse povo quer, se ele concorda com o que você está falando, se é por esse caminho aí mesmo. E se esse povo se levantar para te questionar, para te contestar, você vai ouvir e abaixar a cabeça. Agora, quando pessoas, como eu disse, como eu, como o Galo, o Renato, o JR, o Jones Manuel, é muito curioso, né? As figuras que são mais atacadas são sempre os negros da periferia. Então, quando essa galera se levanta para criticar, eles não admitem. Ué, mas você não defende o povo, mano? E aí quando o povo, numa eleição, não vota em você, não vota no seu candidato, você começa a xingar, atacar esse povo e desejar tudo de ruim pra ele, tá ligado? Não votou em mim, agora eu quero que se foda também. Esse povo burro, que o Nunes foda mesmo, que tem apagão mesmo, que a polícia mate mesmo. Eu leio esses comentários, sabe? A gente de esquerda dizendo, porque o pobre burro que votou no Tarcísio, a polícia tem mais é que matar mesmo? O que é isso? E o pobre inteligente que votou no PT lá na Bahia tem que morrer também na mão da polícia? Como é que é esse discurso aí, sabe? Estranho, né? É uma hipocrisia do caralho, mano. E aí eu acho engraçado, né? Eu vou fazer uma comparação, assim. Quando você gosta de uma pessoa e essa pessoa não gosta de você, né? Qual que eu acho qual que é a postura mais adequada? Você gosta de uma pessoa, sei lá, você às vezes pede lá no namoro, a pessoa não quer, mano, não tô afim, não gosto de você. Você vai falar assim, beleza, mano. Apesar de você não estar comigo, desejo tudo de bom pra você, seja comigo ou não, porque eu gosto de você. Agora, a esquerda ela é a pessoa que, quando ela é rejeitada, ela fala assim, você não quer ficar comigo? Então eu quero que você se foda. É isso, tá ligado? Ela chega e fala, eu gosto de você, eu quero o seu bem. Fica comigo? Não quero. Então morra também, eu quero que você se foda. É isso, tá ligado? A esquerda, essa parte da esquerda é um relacionamento abusivo com o povo, né? Eu te amo, eu gosto de você, quero o melhor pra você, eu sei o que é o melhor, né, pra sua vida. E se você não aceitar isso, aí eu quero que você se foda, eu quero que você morra. Ou então eu mesmo vou desejar, eu mesmo vou te matar, né? Porque chega a ser a pessoa que diz que a polícia tem que matar porque não votou nela. E o Alckmin? Passou anos e anos e anos aí matando o povo na favela, e o povo votou nele. E a esquerda votou nele também. Mano, eu vi um comentário hoje, que eu postei um vídeo ontem falando sobre as eleições, né? E tem cada comentário, assim, a maioria tá da hora, né? Mas chega alguns comentários que, assim... Aí chegou um comentário... Eu não lembro exatamente como é que era, mas a pessoa tava falando alguma coisa sobre violência policial, né? Tipo, porra, mano, como que o pobre que toma tiro da polícia, que apanha da polícia, vota num candidato de direita, que não sei o que. Eu falei, mano, se a gente fosse seguir por essa lógica de quem apanha da polícia não tem que votar num determinado candidato, ninguém teria votado na chapa Lula-Alckmin na esquerda em 2022, não, parça. Vocês já esqueceram o que esse cara fez? Né? Eu passei aquele ano inteiro falando, reforçando, relembrando. Tá ligado? Aquele cara passou anos sendo considerado o inimigo número 1 da esquerda aqui em São Paulo, dos professores, dos funcionários públicos em geral, moradores de favela, botava a polícia militar pra descer o sarrafo em todo mundo. Se fosse assim, ninguém votaria nele. Sabe? Então, tipo, mano, eu odeio hipocrisia. Eu odeio hipocrisia. Por isso que eu falei antes, tá ligado? A gente vai votar nesses caras, deixe claro, é um voto crítico contra um mal maior. Não tô entusiasmado em votar nisso. Porque senão você tá caindo numa hipocrisia. Porque você vai criticar porque o pobre burro que votou no Tarcísio, mas e o pobre que votou no Alckmin junto com o Lula? Ou que votou no Jerônimo Rodrigues? Ou que votou no Rui Costa, que hoje é o ministro do Lula e é outro assassino genocida. Não, é engraçado, né? É posicionamento político freestyle. Sou contra o genocídio e a violência policial, desde que venha de governos de direita. Se vem de governo de esquerda, eu deixo. Mas eu de governo de direita, mas agora ele se aliou com a esquerda, então tá bom também. Eu sou contra a privatização, mas se for feita pelo Tarcísio, for feita pelo governador do Piauí, eu não sou contra. Se for feita pelo Lula, eu não sou contra, porque o governo Lula também tá financiando privatização, viu? Metrô de Belo Horizonte, metrô de Recife, presídios, complexo prisional no Rio Grande do Sul. Porra, mano, Enfim, então é para as pessoas entenderem que o caminho não é nenhum desses dois, mano. Não é nenhum dos dois. A gente pode dizer que tem um mal menor aí, fazer um voto crítico? Pode. Mas achar que qualquer um desses lados aí é o ideal? Não é. Ou seja, o pobre que votar em qualquer um desses lados aí, mano, eu não vou criticar, não vou xingar, não vou atacar. Falar, porque é burro, que é isso, porque não tem consciência de classe. O que é consciência de classe, mano? É votar no governo, enfim, como eu já falei, né? Do Alckmin, ou do Rui Costa, ou do Jerônimo, esses caras aí que são sabidamente genocidas. Enfim...